Fala, missionário. Olá, pessoal, coisa boa ter você aqui para mais um episódio do nosso Fala Missionário. Como você que acompanha já sabe, você que está chegando aqui pela primeira vez já vai ficar sabendo. O propósito do nosso podcast Fala Missionário é nós conhecermos e nos conectarmos com os nossos missionários que estão no campo e também falarmos sobre a temática de missões. Hoje nós estamos com uma convidada especial, daqui a pouco você vai conhecê-la, e o nosso tema hoje ele também tá maravilhoso. É quando ao sim tudo se alinha. O que é que você pensa sobre isso? Qual a expectativa, quais pensamentos vêm aí à sua mente? Esse podcast hoje está recheado e nós vamos conversar um pouco hoje com Eliene. Eliene, ela é nossa missionária, graduada do Rema, graduada da Escola de Missões Rema do ano de 2018, né? Isso, Fez Escola isso. de Missões com Larice, nada mais, nada menos que nossa coordenadora da agência. E ela reside e está fazendo missões em Setúbal, Portugal, não é? Isso. Você pode se isso. apresentar melhor, dar oi aí para as pessoas que estão em casa. Oi, pessoal. Então, meu nome é Eliene Barbosa, eu sou natural de Caruaru. Eu fui enviada, vai fazer um ano, né? Estou fazendo missões lá em Setúbal, Portugal. Fui enviada pela igreja de Caruaru, Verbo Maurício de Nassau, Olha pelos só. meus pastores, pastor Chilton e Adriana. Aí você é de Caruaru, é do meu país, Pernambuco. Sim, pernambucana. Tem umas amigas minhas que ficam me aperreando, porque tem essa história, né, que muitos pernambucanos falam, que Sim, o Pernambuco é um país. E tem até passaporte aí do nosso Isso. país Pernambuco, né? É uma iniciativa do governo aí, para você que não sabe, fica sabendo, porque Fala Missionário também é cultura. Isso. É uma iniciativa do governo do estado para incentivar o turismo, né? Que bom saber que você é do nosso país, Pernambuco. Sim, sim. E para a gente poder conhecer um pouco melhor, né? Conta um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história com missões. Quando foi que tudo começou com relação a missões na tua vida, na tua história? Então, assim, eu me converti em 2010, né? E nesse momento da conversão, assim, eu fiquei impactada de uma forma muito grande, assim, porque eu pensei, eu disse, meu Deus, quanto tempo da minha vida eu perdi sem conhecer o Senhor. Então, eu fiz uma oração ao Senhor e eu disse, eu não quero perder mais tempo nenhum. Então, eu disse, o que o Senhor quiser para a minha vida, eu digo sim. Então, eu me converti em 2010, aí em 2011 já comecei a fazer o Rema, e aí quando foi em 2013, aí num culto de missões, na igreja local, aí o Senhor começou tratando a respeito de missões comigo, e eu fiquei encantada, assim, eu disse, faz todo sentido, todo sentido fazia, parecia que eu estava me descobrindo naquele momento, porque... assim, desde criança, meus pais, eles viajavam muito, mudavam muito de uma cidade para outra, eles sempre foram muito assim. Mas era por causa do trabalho ou é porque era coisa deles mesmo? Eles tinham vontades, assim, de procurar um lugar melhor, né? Então, assim, a gente estava aqui no Nordeste, aí eles diziam, vamos para o Sul para ver se a gente consegue uma vida melhor, aí mudava, ia com a família toda para São Paulo, aí depois chegava em São Paulo, eles diziam, estou com saudade da terrinha, aí voltava, aí depois minha mãe quis ir para Bahia, e a gente foi para Bahia, então assim, durante a minha infância, adolescência, sempre aconteceram muitas mudanças de cidade, de escola, então meio que eu já cresci nesse meio assim, né? E aí quando o Senhor tratou comigo sobre fazer missões e tudo, e aí eu disse, eu acho que Deus já estava me preparando desde que eu nasci, porque minha vida já era isso, né? Já era assim, hoje tá num canto, amanhã não tá mais, então eu não tinha raízes assim, digamos, né? Em um lugar específico, a gente mudava muito de cidade, então parecia que quando Deus estava me chamando para missões, Ele estava confirmando aquilo que já vinha acontecendo na minha vida. Ah, coisa boa.
E aí você já foi percebendo essa chama de missões a partir daí, foi no culto de missões, né? Então que tudo começou a despertar ainda mais no teu coração. Isso. E quando é que nasceu essa questão de Portugal? Como você disse, você vai fazer 1 ano que foi enviada, né, para o campo. Isso. Quando que foi que nasceu isso no teu coração? Então, em 2018, né, eu já sabendo, né, desse chamado para missões, a igreja local apoiando, e aí eu vim para Campina Grande fazer a escola. E até então, assim, eu sempre gostei muito de estar envolvida com as coisas da igreja em ações sociais, né? Então eu tinha muita compaixão pelas pessoas, de estar ali ajudando, auxiliando. Então eu disse, olha, eu acho que vai ser bom se eu for para a África, porque também quando Deus tratou comigo sobre missões, foi num culto de missões sobre a África. Então eu fiquei, então eu acho que tem alguma coisa aí. Então eu comecei e disse, não, eu vou focar na África, né? Eu tenho desejo de alcançar aquele povo, de não só alcançar com a palavra, mas também com a ajuda humanitária, né? Então aí eu também comecei a fazer faculdade de enfermagem, já pensando nisso, né? Bem estratégico. Bem estratégico. Eu digo, vou fazer enfermagem então, porque a enfermagem vai abrir as portas, vai facilitar. É uma profissão mesmo que abre portas no campo missionário, né? Quando eu fiz a escola de missões, né? O meu projeto da escola na época foi um projeto para a África, né? Então eu tinha a África no meu coração, aquele desejo de estar ali. E aí depois que terminou a escola, né, eu fiquei ali e orando ao Senhor para o Senhor direcionar, né, qual o tempo, qual a estação e tudo. E eu ainda tinha uma filha adolescente, né, que morava comigo. Eu tenho 2 filhas. Sim. A mais velha, na época que eu vim fazer a escola de missões, já estava casada. E a mais nova era adolescente, estava morando comigo. Então o Senhor deu uma direção de voltar para Caruaru e ficar ajudando na igreja local. Eu fiquei ajudando na igreja local, servindo ali de coração. E aí minha outra filha começou namorando e tudo. E aí a gente ela já começou com planos, né, sobre casamento. E aí eu fiquei pensando, e aí uma coisa que eu sempre repeti, eu dizia assim, Senhor, quando eu casar minhas 2 filhas, eu vou botar o pé na estrada. Então assim foi, assim aconteceu, né? E aí teve o casamento da minha segunda filha, e aí nesse tempo, aí eu disse, pronto, agora eu estou pronta para onde o Senhor direcionar, o tempo que o Senhor direcionar, estou pronta para ir, né? Já cumpri minha missão, as filhas já estão casadas, estão já bem. Tem ali também quem ajuda no cuidado com elas. Isso, meus genros, assim, são maravilhosos, então, assim, eu ia despreocupada, né? Sabendo que elas estavam bem casadas, bem cuidadas. Amém. E aí, nesse tempo, aí o Senhor começou sinalizando Portugal. E era um lugar que eu nunca tinha pensado antes em ir para lá, né? Mas aí eu fiquei um tempo ainda assim, será que é mesmo? Será que é coisa da minha cabeça e tal? Até que o Senhor, né, foi confirmando, e até que eu tive convicção de que realmente era Portugal. E aí eu falei com o casal pastoral, né, e aí o pastor Chilt e a Adriana, aí eles disseram, amém, né? Vamos estar orando e vamos nos preparar. Vamos começar a fazer campanha e vamos, né, nos mover naquilo que a gente pode se mover e o resto Deus abençoa. E aí foi quando a gente começou, né? Preparando documentação, visto, né? E aí ele anunciou para a igreja local e a gente começou a fazer as campanhas para poder estar indo para Portugal. Muito bom. Aí do momento que você veio fazer a escola, né, como você falou, para ir ao campo missionário, passaram-se aí 6 anos, né? Sim. Como é que foi esse tempo e aí você já tocou? Quando exatamente assim, você começou a perceber a direção para ir mesmo para Portugal? Olha, às vezes a gente, né, recebe aquela palavra do Senhor e fica achando que as coisas vão acontecer assim, de imediato, né? Aí só que eu tive bons pastores, né, bons líderes que sempre traziam boas instruções. E aí eu sempre disse assim, não, eu não quero fazer as coisas no meu tempo, não quero atropelar as estações. Eu sei que no tempo certo o Senhor vai
direcionar e as coisas vão acontecer, né? Então, eu fiquei bem tranquila, né, com relação a isso. Então, eu disse, bom, eu vou fazer o que me cabe fazer. Então, quando eu tive, né, o entendimento sobre o chamado, eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a faculdade de enfermagem. Então, eu comecei a fazer, agregar passos, ferramentas, né, que fossem facilitar o chamado, né? Sim, muito bom. Então, e todo esse tempo ali servindo na igreja local o tempo todo. Porque E tudo isso fazendo parte do seu preparo, né? Isso, porque eu pensava assim, não, eu não vou, eu tenho um chamado, eu não vou esperar agora para servir só quando eu estiver lá na nação. Não, eu estou aqui, eu estou servindo. Então, eu me envolvia com tudo que era possível, estar envolvida na igreja local, né? Porque para mim aquilo ali era prazeroso, né? É prazeroso. Estar nos bastidores, estar servindo ao Senhor é algo que me traz assim muita alegria, né? Então eu dava os passos, eu estudava, eu agregava as ferramentas, mas esperando que o Senhor fosse direcionar a época certa, né? E aí quando o Senhor falou sobre Portugal, aí no final do ano de 2023 para 2024, aí o Senhor trouxe uma palavra específica para a igreja, né, lá de Caruaru. E o Senhor disse que o ano de 2024 seria um ano de portas abertas. E aí eu me agarrei com essa palavra, e aí eu já tinha, né, essa direção do Senhor de estar preparando as coisas, e aí eu tive convicção que era o ano. Eu digo, bom, é 2024. Então, eu comecei, né, a me mover junto com a igreja local, e agarrei essa palavra, né, e quando foi no dezembro de 2024, eu embarquei para Portugal. E aí eu pude provar lá realmente essa palavra que o Senhor deu, né? Sim. Que seria um tempo de portas abertas, e realmente foi, né? Eu vivi muito o favor de Deus naquela nação, muitas coisas foram facilitadas, documentação, o visto saiu rápido, documentação no país, foi tudo muito rápido, né? Trabalho, eu já saí do Brasil já com um trabalho já lá em Portugal, então eu provei assim do favor de Deus mesmo, e eu vi mesmo essa palavra acontecendo na minha vida, né? Que onde eu chegava as portas se abriram, e esse favor de Deus aconteceu assim de uma forma assim extraordinária. Muito bom. Eu estou olhando aqui porque, inclusive, tinha uma pergunta nesse sentido, né? De que forma você tem percebido que o seu sim tem despertado o favor de Deus? Você já respondeu, sim, né? Sim. Agarrou a palavra do portas abertas. Isso. Né? E tem visto mesmo o favor de Deus sendo manifestado, né? Na tua vida nesse tempo lá, em vários âmbitos. Não sabia que quando você chegou lá já estava com o trabalho já encaminhado, mas... É dentro da área da sua formação? Eu sempre fui costureira, né, desde de adolescente, né, porque eu sou filha de costureira, né, Caruaru é forte nessa área. Sim. Então, a minha vida toda eu sempre trabalhei nessa área, né, de costura, depois com modelagem. Então, é uma área que eu tenho muita experiência. Só que aí depois, né, eu já... adulta, aí eu tinha esse desejo de de ter uma outra formação, de fazer algo, né, que fosse ferramenta mesmo no campo missionário, né? Então aí foi quando eu fiz a faculdade de enfermagem. Entendi. Só que quando eu, né, comecei vendo como ia ser quando eu chegasse em Portugal, né, e estudando daqui as possibilidades de trabalho lá e tudo, aí eu percebi que para trabalhar lá como enfermeiro, né, não é tão fácil assim, não é só chegar e trabalhar. E agora vou atuar em enfermagem. Tem que passar por um longo processo de equivalência, né? Tem uma diferença de carga horária de lá para aqui. Então, precisava, né, passar por um processo de equivalência. Então, não seria algo rápido para que eu pudesse exercer essa profissão lá. Então, eu disse, então, eu não posso esperar, eu preciso trabalhar. Então, foi aí que eu comecei a procurar trabalho na área da confecção, na área de costura. E aí eu comecei nos sites de trabalho, pesquisando na internet. Já daqui? Já daqui do Brasil. Muito bom. E aí duas empresas me responderam, né? Eu
E aí eu fiquei me comunicando com essas empresas. E aí uma empresa era em Loures e a outra era em Setúbal. E a igreja que eu tinha direção para ir era lá em Setúbal. Eu digo, então eu vou para o emprego de Setúbal, né? Então, quando eu cheguei no país, eu cheguei numa quinta-feira. Quando foi na segunda-feira, eu já fui para a entrevista de trabalho e já fiquei trabalhando. Né? Então, já foi assim, só aquele finalzinho de semana ali para me adaptar e na segunda-feira já estava trabalhando. Foi tudo muito rápido. Hoje você está no campo, como você falou, né, com as filhas criadas, casadas. Isso. Tem 2 netas que o Pontos me disse. Sim, tenho 2 netas. A menina lá da agência estava me falando, né? E como é que você tem percebido que é ir ao campo nessa estação da vida? Como é que tem sido para você? Você acha que tem mais facilidade ou não? Olha, ir ao campo com as minhas filhas aqui já adultas, casadas, né? Já uma é mãe de 2 crianças, assim, me traz uma tranquilidade, né? Porque eu sei que elas estão bem casadas e bem cuidadas, mas ao mesmo tempo é desafiador porque, assim, é difícil estar no campo, longe da família. Sim. Ainda mais, né, que nós somos muito ligadas, né? Eu e minhas filhas e minhas netas, Isso é maravilhoso. A gente é muito ligada, mas ao mesmo tempo existe uma graça mesmo do Senhor para isso, né? E eu sei que Deus está cuidando delas aqui. É prazeroso, muito prazeroso saber também que elas estão aqui, estão servindo ao Senhor, que elas estão aqui, né, em obediência ao Senhor. Tem momentos que é difícil, tem momentos que a gente chora de saudade, tem momentos que aperta mesmo aquele sentimento, assim. Mas eu sei que Deus está cuidando delas, né? É muito prazeroso ver esse cuidado de Deus com a vida da minha família, né? Amém. E por outro lado, também no campo missionário, o Senhor levanta pessoas, né? Então, eu não me sinto sozinha lá, mesmo que as minhas filhas estão aqui, mas sempre o Senhor levanta pessoas, né, para estarem ali próxima, e outros filhos que estão sem mãe, e aí eu sou a mãe que estou sem as filhas, e a gente adota o outro, adota o outro, e a gente está ali junto, e eu percebo o cuidado de Deus até nessa área com relação a tudo isso também. Eu acho importante você falar isso, né? É um tema que todos os nossos missionários, né? Todo missionário aborda, né? Essa questão da saudade. Isso. E é algo que o missionário sempre está lidando, né? Quanto mais é o vínculo e é tão precioso, né? Mais essa saudade também muitas vezes em momentos ou outro aperta. Vem a graça do Senhor, mas a gente é gente, né? Isso. Vai sentir mesmo. Isso. Tem pessoas, eu gosto sempre de falar, né? Que o amor, ele sente saudade mesmo. Então, se a gente tá sentindo saudade, tá fazendo falta, é porque a gente ama e tem algo muito valioso. Então, eu acho que é bem importante também os missionários falarem sobre isso, para as pessoas lembrarem, né? Que missionário é gente e que é um assunto mesmo que sempre vai estar fazendo parte da vida do missionário. É uma das lidas do missionário, né? Uma das adaptações mesmo, isso, que sempre tem que estar fazendo. Não é uma coisa que vai passar, né? Vem a graça, é como se fosse para cada mês, para cada ano, para cada estação, né? É desse jeito. Você me falou sobre o trabalho, né? Que você conseguiu esse trabalho lá. E como é que você tem visto que esse trabalho tem auxiliado na sua adaptação? Que você está num período de adaptação lá, né? Sim. Vai fazer 1 ano que você está lá, e como é que esse trabalho tem contribuído, tanto nessa questão da sua adaptação em Portugal, como também no contato com os portugueses? Olha, tem sido muito importante, né? Assim, eu não imaginava que seria tão importante trabalhar lá. Porque não só a questão de ter um trabalho para ter um recurso financeiro, mas no sentido de alcançar as pessoas mesmo, porque o lugar onde eu trabalho fica dentro de um shopping lá. E Setúbal é uma cidade turística, então passam pessoas de muitas nações por lá. Então eu fiquei impressionada quando eu cheguei de ver assim tantas culturas diferentes em um mesmo lugar.
E como eu trabalho também com atendimento ao cliente, então eu posso ter esse contato ali com as pessoas, né, de não só portugueses, mas angolanos, ciganos, franceses, né? Olha aí a África, né? Então, aí é bem interessante, né? Porque eu pude ter esse contato que são pessoas que não estariam indo para dentro da igreja, Sim. né? Mas ali, com aquele contato que eu tenho ali com elas, é uma forma que eu encontrei, né, de ter acesso a essas pessoas, né? Então tem sido muito importante o trabalho lá para poder ter esse acesso às pessoas, para poder treinar um pouco o ouvido também, porque o português deles é muito diferente do nosso. Então a adaptação foi muito edificante mesmo, assim, poder trabalhar e ter esse contato direto com o povo de lá do país. E aí você falou que está em Setúbal, que foi a igreja que você direcionou, né? Setúbal é onde nós temos o nosso casal de missionários que fazem parte aqui do quadro da agência, né? O Diego e a Leila. Leila, inclusive, foi minha professora do Rema. A gente já fez aqui um episódio do Fala Missionário com eles. Inclusive, se você não assistiu, vai dar uma verificada aqui na playlist do podcast Fala Missionário. Assiste que você vai ser muito edificado. Foi sobre a importância, inclusive, do trabalho para o campo missionário. Então, olha lá que você vai ser edificado. E aí você está lá junto com eles, né, na igreja em Setúbal, auxiliando. Como é que tem sido o teu trabalho? Como você tem se envolvido na igreja local, né? Sim. O pastor Diego e Leila eu já conhecia, né? Eles também são de Caruaru. Sim. Eu já fui pastoreada por eles. Olha só. Então, assim, foi muito bom, né, ser acolhida pela igreja lá em Setúbal, porque já tinha esse contato, eles já, né, a gente já se conhecia. E a igreja foi muito acolhedora mesmo, né? E a gente tem muito serviço, né? No campo missionário é muito serviço que existe nas igrejas. E eu pude estar me envolvendo, servindo ali. Então, a gente meio que faz de tudo um pouco, né? Serviço de bastidores, departamento infantil, diaconato, né? O discipulado. Tem sido, assim, muito gratificante, né? Tem os cultos que acontecem online também, onde eu fico auxiliando o pastor Edmilson e Olívia, que estão à frente desse trabalho. Então, é prazeroso estar ali, sendo suporte para eles ali na igreja de Setúbal. Ah, que coisa boa. É muito bom quando a gente também tem essa oportunidade de servir no campo a alguém que já conhece, como você falou, né? Foram meus pastores, né? Sim. Então, meio que já tá em casa, né? O sentimento de estar em casa. Sim. Como é que você tem percebido a tua influência com relação a, ali, como você falou, no contato, né, no trabalho? Você tem visto alguma coisa de favor mesmo, de portas abertas para poder compartilhar algo da palavra, ou através mesmo do testemunho com as pessoas com que você tem contato, com os nacionais, né, os portugueses? Sim. Ou não, você ainda não deu tempo, porque afinal, né, ainda vai completar o ano. Então, assim, às vezes, né, tem coisas que a gente nem imagina que está tocando a vida de outras pessoas, mas as pessoas estão observando, né? Então, assim, eu comecei e não tinha muito aquele... eu não posso, assim, já ir falando de Jesus para as pessoas, porque elas vão se assustar e tudo, né, e podem não gostar. E aí eu disse, não, deixa eu ir conversando primeiro, ganhando a confiança das pessoas, para depois falar. E eu fiquei impressionada porque, assim, muitas coisas acontecem que só pela minha conduta, assim, né, sem eu precisar falar muita coisa, e eu já percebo as pessoas lá do trabalho falando, né, que é diferente, né, quando eu estou ali, que algumas coisas que antes era comum elas falarem tudo, hoje elas meio que já seguram mais para falar algumas coisas só por causa da minha presença ali, porque não, como é que eu posso dizer?
assim, o português, ele tem um costume, assim, de chamar palavrão, aquela coisa toda. Então, assim, como eu trabalho com pessoas portuguesas também, então, tinha pessoas lá que tinham esse hábito, assim, né? Só que como eu estava chegando lá no trabalho, eu não ia censurar as pessoas que já estavam lá, né? Então, eu nunca cheguei para falar e censurar né, e falar que estava errado, tá falando palavrão, aquela coisa toda. Não, mas eu simplesmente ficava quieta no meu canto. E aí, só por essa atitude, né, essa pessoa começou... como é que eu posso dizer? A mudar. Ela começou mudando e começou, né, observando que ela chamava palavrão, mas eu não chamava. E aquilo começou incomodando ela a ponto de um dia ela dizer assim, eu não consigo mais. Eu não consigo mais chamar palavrão perto de você porque você não fala. Então eu fiquei, nossa, assim, eu nem estou falando nada e já estou influenciando a vida dela de alguma forma, né? Então, as pessoas lá sabem que eu sou cristã, as pessoas lá sabem que no dia que tem culto na igreja eu quero sair um pouquinho mais cedo para poder não perder o culto. Então, elas vão observando essas coisas, né, e vão, né, prestando atenção e dizendo, olha, tem algo diferente. Então, já tive situações que eu orei por pessoas lá, né, situações que estavam acontecendo, situações de enfermidade. Então, aos poucos, a gente vai ganhando ali a confiança, a amizade das pessoas. E aos poucos a gente vai inserindo ali a palavra, aos poucos eles vão vendo, né, os milagres do Senhor acontecendo, vão vendo a alegria que a gente tem em servir ao Senhor. Então, o trabalho tem me proporcionado essas experiências também. É muito bom ver você falar sobre isso, porque faz parte, né? A gente sempre, quando está ministrando sobre pregar o evangelho, sempre fala sobre a importância do testemunho, né? Isso. Que é a nossa primeira mensagem. Isso. É a pregação da nossa vida sem palavra, né? Claro que a gente precisa anunciar com a boca também, Sim, né? sim. Mas enquanto a gente não tem essa oportunidade, não tem essa abertura, a nossa vida vai falando, né? E a palavra fala que outra vez vereis a diferença daquele que serve daquele que não serve. Fala também sobre a luz do Espírito Santo que é evidenciada através da nossa vida. Então é muito bom saber, né? De que o Senhor, mesmo em pouco tempo, as pessoas têm visto essa luz, né? A luz do Espírito Santo através da sua vida, que tem sido impactada. E eu creio mesmo que é só o começo daquilo que o Senhor vai fazer, não só na sua vida, mas também através dela, como Ele já tem feito, né? Amém. Tem algum testemunho que você poderia compartilhar, tanto pessoal, né, que você vivenciou nesse tempo? Olha, isso aqui me marcou. Do favor de Deus, né, dessa resposta mesmo, desse destravar do favor de Deus com relação à tua obediência, ao teu sim. Esse é um. E algum testemunho, como você está falando, né, de algumas oportunidades que você teve de orar por pessoas, né, que você pudesse compartilhar conosco? Sim. Então, teve uma experiência bem interessante, né, que eu vivi lá no trabalho os portugueses, eles são muito reservados, né? E eles têm uma certa, assim, desconfiança também com o brasileiro. Então, aconteceu várias vezes, né? De clientes chegarem lá e disseram assim, eu não quero ser atendido por brasileiro, quero ser atendido por uma portuguesa. E eu sempre respondia com educação, não tem problema, e chamava a portuguesa, fica à vontade. E chamava a portuguesa para atender o cliente. E ali, com o passar do tempo, né, aconteceu isso com clientes que eram frequentes, né, lá no trabalho. E com o passar do tempo, eles foram, né, observando a conduta e aquela resistência foi diminuindo, a ponto de depois os mesmos clientes chegarem lá e pedirem para ser atendido por mim. Né? Então, assim, é prazeroso ver
como, né, se dá, como acontece assim, né, essa confiança Sim, que vai sendo adquirida, que vai sendo construída ali com eles, né? E aí, a partir do momento que você consegue ganhar a confiança deles, você também ganha o coração deles. E aí eles são pessoas muito fiéis, né, muito generosas, as pessoas lá, os portugueses, eles são muito generosos, né? Então, esses clientes que antes tinham essa resistência, assim, né, comigo no trabalho, pelo fato de eu ser brasileira, hoje, assim, é completamente diferente. Hoje eles chegam querendo ser atendidos, né? Hoje eles deixam gorjeta, traz um mimozinho, traz um chocolate, uma coisa assim. Então, é muito bom. E ali a gente aproveita, né, para estar fazendo essa amizade, né, já ganhou ali o coração deles, aí fica bem mais fácil de começar a inserir na palavra, de começar falando para Jesus, porque a confiança deles já foi ganhada, eles já estão vendo, né, que a nossa conduta é diferente, que nós como cristãos somos diferentes. Sim. Então, é gratificante, né? Poder viver essa experiência assim na prática. É muito bom. E aí, o que mais te marcou nesse tempo de vivência no campo missionário? Olha, me marcou um convite de uma portuguesa lá para um casamento. Olha que coisa boa! Me marcou essa experiência, porque... casamento, a gente tem aquela lista ali, né, de convidados. E no caso dela... Seleta, né? E no caso dela, foi um casamento civil. Então, assim, foi menos convidados ainda, né? Então, ela tinha ali aquela quantidade certinha ali de pessoas. E me surpreendeu quando ela me convidou para estar no casamento dela. Né? Então, foi uma experiência muito boa, muito gratificante. Por dizer assim, poxa, ela... achou que eu era uma pessoa importante para estar ali, né, dividindo aquele momento de alegria com ela. Então, foi um momento muito marcante na minha vida, né, poder passar por essa experiência e aí eu percebo que, assim, existe, claro, a ajuda na igreja local, mas fora da igreja, a gente tem pessoas ali que nós podemos estar alcançando, né? Sim, claro. Então... nas nações existe muito isso, de você se relacionar, de você ganhar a confiança das pessoas, e ali você ir, né, construindo aquele vínculo e lançando a palavra, né? Porque nem todas as pessoas vão aceitar um convite para ir para a igreja. Né? A maioria vai ser resistente, a maioria não vai querer, né? Mas essas oportunidades de estar ali, né, fazendo amizade com os portugueses, né, vivenciando essas coisas, é onde a gente abre portas para a gente poder estar mostrando Jesus de fato, porque elas vão também ver Jesus na nossa vida. Amém. Né? Elas vão, nessa proximidade, elas vão ver coisas, situações acontecendo, né, milagres acontecendo na nossa vida, e elas começam a observar e começam a ver que realmente a palavra funciona, que realmente o Senhor é bom e que é muito bom servir a Ele. Então, essas duas experiências assim foram bem marcantes. Que coisa boa saber disso, né? Já estava aí, ó, menos de um ano, vai fazer um ano, já está com um contato, um vínculo que a pessoa teve esse carinho, né, de lhe convidar para o casamento. Sim. E você falou aí sobre milagres, né, de as pessoas verem milagres na sua vida. Tem algum milagre que você vivenciou nesse tempo que as pessoas puderam testemunhar lá? E como é que foi isso? Você poderia compartilhar conosco? Olha, teve um milagre bem interessante, assim, que aconteceu na minha vida pessoal, né? Eu comecei juntando um dinheiro para poder comprar passagem para vir para o Brasil, né? Para rever a família, matar a saudade. Sim. E ali eu estava guardando aquele dinheiro, mas eu não sabia, né, se seria possível já vir assim tão rápido, né? Eu não imaginava que assim, com menos de um ano eu pudesse estar aqui de novo revendo, matando a saudade da família. Mas eu estava fazendo a minha parte, né? Sim. E orando para que o Senhor abençoasse isso. Então, eu comecei juntando um dinheiro para comprar as passagens. E aí estava faltando um valor para completar.
E eu me lembro que o meu líder de missões de Caruaru, né, mandou mensagem para mim perguntando como era que estavam as coisas, e ali eu respondendo a mensagem dele, né, mandei um áudio para ele. Sim. E aí contando, né, eu disse, olha, eu queria estar no Brasil, queria ir antes do final do ano para ver a família e tal, mas ainda está faltando um valor para poder comprar as passagens. E aí eu tô crendo que vai chegar esse valor, que Deus vai fazer um milagre, e esse valor vai chegar e eu vou conseguir comprar essas passagens. E aí eu gravei esse áudio e voltei para trabalhar. Isso foi num momento de intervalo. Uhum. E aí, quando eu volto para trabalhar, aí chega uma pessoa, e é uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não sabia nada do valor da passagem, nada, só sabia que eu estava com esse desejo de vir para o Brasil para ver a família. E aí essa pessoa chegou para mim e disse assim, olha, eu quero ajudar você na compra das passagens para você ir para o Brasil. Então, eu vou lhe dar X valor para ajudar na compra das passagens. E aí, quando a pessoa disse o valor, eu olhei assim, aí eu disse, quanto? Porque nem eu mesmo, né, tinha acreditado se eu tinha ouvido direito. E aí ele disse, não, tal valor. E era exatamente o valor que faltava para completar o preço das passagens. E aí eu disse para a pessoa assim, eu disse, nossa, não acredito. Eu disse, não, você precisa ouvir uma mensagem, um áudio que eu gravei agora, não tem nem 10 minutos. E aí eu peguei o celular, e aí abri o áudio para essa pessoa, e essa pessoa ouviu. E aí o áudio contando, né, que estava faltando X valor para poder comprar as passagens, mas que eu estava crendo que Deus ia fazer um milagre. E a pessoa ouviu aquilo ali e disse assim, realmente, Deus faz milagre. Deus faz milagre. Então foi um português, né? Então aquilo impactou a minha vida, mas também impactou a vida dele. E aí eu agradeci e eu disse, olha, que bom que Deus pode fazer milagres através da sua vida. Que bom que Deus pode contar com você. E aí ele disse, pode sim, Deus pode contar comigo. Então foi uma experiência assim que me marcou muito, porque foi gratificante para mim poder ver o cuidado de Deus e como Deus foi tão específico naquilo, mas que também alcançou a vida dessa pessoa. Né? Essa pessoa pode ver, foi testemunho para essa pessoa ver que Deus faz milagre, né? Amém. É muito bom ouvir, né? De quando a gente decide dizer sim, obedecer aquilo que o Senhor está nos inclinando. Ele vai concedendo favor de homens também, né? Esse testemunho, né, que você tem compartilhado é uma prova disso, né? E de como ele cuida nos mínimos detalhes, né? Da nossa vida, daquilo que a gente coloca diante dele. E eu sei que o cuidado de Deus, a manifestação, na verdade, desse cuidado de Deus na sua vida vai aumentar cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. A gente já está quase finalizando aqui o nosso episódio de hoje. Muito bom, essa conversa fluiu muito bem. Deixa eu ver se eu esqueci alguma pergunta aqui do meu roteiro, da minha filha. Vocês gostaram, gente? Estamos inaugurando aqui no episódio com a Liene nossa cartinha aqui, sei lá como é que chama esse negócio aí, ó. Mas eu queria que você pudesse, nesse momento, deixar um conselho. Geralmente no final do podcast, né, a gente deixa esse momentinho reservado para que o convidado possa compartilhar algo que está no seu coração, um conselho. E aí eu queria que você se direcionasse às pessoas e desse um conselho àquelas pessoas que já são mais maduras, né, que já têm suas filhas criadas, né, como você compartilhou, né, e que acham que não há mais tempo ou que não dá mais tempo de ir para o campo missionário, né? Então, fica aí à vontade, compartilha aquilo que está no seu coração para elas, para todos também que estão aí acompanhando o Fala Missionário. Você pode olhar para essa câmera. Então, gente, se você identifica, né, que tem um chamado missionário, então o conselho que eu dou é siga as estações, né? Ore ao Senhor, que o Senhor vai dizer o tempo certo, o Senhor vai direcionar, o Senhor vai abrir as portas no momento certo. Seja guiado, né? Não queira
se apressar e imediatamente correr para cumprir aquilo que Deus te chamou, mas, né, seja guiado no tempo e na estação certa para fazer aquilo que o Senhor te chamou. E no Senhor, sabe, não tem tempo, não tem idade, não tem... Né, ninguém se aposenta no serviço ao Senhor. Então, o Senhor, ele tem um plano e um propósito para todas as pessoas, independente se é criança, jovem, adolescente, adulto, idoso. O Senhor, ele tem um plano individual para cada pessoa. Então, só seja guiado, né? Ouve as direções do Espírito, né? E não acha que está tarde demais, né? Ouve a direção do Senhor. Eu sei que o Senhor vai te falar, o Senhor vai te direcionar para aquilo que Ele quer que você realize aqui nessa terra, alcançando pessoas, tocando vidas, né? Talvez não seja também só indo para uma nação, né? Eu costumo dizer que todo mundo tem um chamado. Todo mundo tem um chamado, não só para ir, mas você pode estar apoiando, você pode estar orando, né? Então, missões é para todos. Isso. Missões é para todos. Então, só fica atento de seguir a direção e a instrução que o Senhor tem para a sua vida. Amém. Então, guarda esses conselhos aí preciosos que a Eliane compartilhou e diz teu sim para o Senhor. Seja realmente, se Deus tem te direcionado para o campo missionário mesmo, para ir, seja para também contribuir, como ela falou, através das suas orações, da sua oferta, a visão missionária para toda a igreja estar envolvida. Nem todos irão, mas todos precisam estar com o coração envolvido e agarrado com missões, porque missões é o pulsar do coração de Deus, né? Eliane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Foi muito bom poder lhe conhecer, saber aquilo que o Senhor está fazendo em tão pouco tempo, né? Eu sei que Ele vai fazer ainda mais, né? Que a gente vai escutar ainda muitas histórias e testemunhos do que o Senhor vai fazer na sua vida, né? Como você falou, foi um testemunho pessoal, mas também através da sua vida, né? É muito bom saber que meu país, Pernambuco, tem enviado pessoas para o canto missionário, né? Que você tem somado forças lá com Diego e Leila, que fazem parte aqui do nosso quadro da agência. Daqui a pouquinho também você está nesse time, né? Do quadro, em nome de Jesus. Mas foi muito bom conhecê-la. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Foi uma honra para mim estar aqui, podendo compartilhar, né, daquilo que o Senhor tem feito, e muito prazeroso. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom. Amém. Então, você que está em casa já sabe, não deixa de curtir aqui o nosso episódio do podcast Fala Missionário. Se inscreve no canal do Ministério Verbo da Vida, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Compartilha para que mais pessoas sejam edificadas, acrescentadas com os testemunhos que ela compartilhou aqui, com tudo que você ouviu. Não fica só para você. Seja um agente multiplicador para que essa mensagem, né, para que o podcast Fala Missionário possa alcançar cada vez mais pessoas, inspirar vidas, inspirar chamados, inspirar pessoas a estarem envolvidas com missões. Então compartilha mesmo, deixa teu comentário aqui no vídeo. Eliane vai conferir, viu? Assim que sair, a gente vai compartilhar com ela e eu creio que ela vai lá observar os comentários que você deixar. Também comenta aqui nossa hashtag Melhor que Netflix e nós vemos você no próximo episódio do Fala Missionário. Até mais, gente. Tchau, tchau. Fala Missionário.